Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Hoje nessa tarde de segunda, nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 11 a 16, e fala sobre o duelo. Está dentro do capítulo Amar aos seus inimigos. Uau, que capítulo difícil! E aí eu pensei, vamos começar pelo começo, né? Primeiro, o que é duelo? Isso não existe mais. Duelo eu tinha lá nas minhas lembranças, né, dos trisavós, coisa lá do passado, coisa nem existe mais. O que isso está fazendo no Evangelho segundo o Espiritismo? Pelo amor de Deus. Eu fui procurar, simplesmente brincando na internet, definição de duelo. Duelo é uma disputa em combate de confronto entre duas pessoas, motivadas, em geral, por desagravo à honra. Então, a gente está falando da honra. Desavenças individuais, familiares, em facções ou grupais. Então, já ampliou o negócio. E outros tipos de confronto de cunho fortemente emocional. Então, as partes estão querendo resolver alguma querela, alguma briga, alguma dissensão, alguma confusão, com base numa disputa, e o que os move é um contexto fortemente emocional, claro que de ódio, de raiva, de vingança, né? Enfim, aquele caldeirão da bruxa bem quente, né? Fervendo. E aí lá na internet, a referência é um duelo que houve entre duas pessoas, tem até a foto aí, vocês vão olhar a foto dos dois ali duelando, e isso ocorreu em 1908. E nesse clássico duelo da foto, um acaba morrendo, porque é o final da história. Mas o curioso, né, é que o que morre é o que é o menos hábil a duelar, e não aquele que ofendeu ou aquele que foi desafiado em sua honra. Então, não há coerência nenhuma, né? Então, é sempre algo sem a menor coerência. E aí a pergunta é, poxa, o que isso está fazendo no Evangelho segundo o Espiritismo se já nem duelo existe mais? Não é? Será que os espíritos lá na hora não estão bem preparados a codificação, né, gente? Negócio tão bacana. Será que eles não iam pensar que 150 anos depois esse assunto ia estar ultrapassado? Eu acredito que sim. E aí eu fui pesquisar, será que duelo realmente não existe? Olha só junto comigo. Aí, ó, duelo entre gigantes na luta principal e 4 brasileiros em ação. São aquelas lutas, né, de MMA. É engraçado que nas entrevistas, né, outro dia eu estava vendo isso, um fica zangado com o outro, desafia para o duelo, quer dizer, estimulando esse caráter, né, essa raiva contra o adversário, esse cunho fortemente emocional da simples definição lá da internet, da Wikipédia. Aí depois lembrei de outro clássico, né, mais pertinho da gente, os times de futebol, as disputas entre os jogadores. Então tá lá o duelo de segunda-feira, time Botafogo e Goiás, mas isso não é em si um problema, né? São duas torcidas, 2 times, é um momento de diversão, cada um toma uma posição, mas todo mundo sabe que aquilo é uma distração. E depois essas torcidas voltam a ter amizade, então essa oposição de tom fortemente emocional depois vai ser diluído, né? Ninguém vai ficar brigando com ninguém, porque um é Botafogo e o outro é Goiás, certo? Errado. Olha só o que acontece. Briga de torcidas deixa um morto antes do jogo entre Atlético. Isso aí aconteceu agora, ó, 2022. E a gente vê isso acontecer em vários lugares, na Inglaterra, em vários lugares. Então, assim, não é dizer que no Brasil
Isso é aqui, não sei aonde. Essa eu nem sei onde é que é. Atlético, acho que é Minas, né? Os amantes de futebol que me digam. Mas isso é até relativamente comum. Quer dizer, essa briga, essa contenda entre dois grupos, ou duas pessoas, ou duas coletividades de caráter fortemente emocional, elas levam uma a querer anular, dizimar, exterminar a outra. Então, peraí, esse negócio de duelo não é tão bobo assim. Eu acho que os espíritos sabiam que esse tema ainda seria atual para a humanidade por muito tempo. Botaram lá. Mas será que é só na luta, no esporte, no futebol? Acho que não. Olha só, as notícias desta semana / mês, tá até ali, ó, 58 milhões de pessoas acessaram na busca esse litígio que houve entre o Johnny Depp e a Amber Heard lá nos Estados Unidos. Era um casal, e aí um começou a litigar contra o outro. Um dizia que ela violou, queria difamar, ela dizia que ele o agrediu, uma questão de violência doméstica. E por semanas nos Estados Unidos foram os maiores picos de audiência essa disputa que terminou na semana passada. Isso rendeu audiências incríveis. Um duelo entre casais. Parece que essa questão do duelo é algo que permeia as nossas práticas. E aí eu fiquei pensando, mas, poxa, não é exatamente o duelo a questão é por que há o duelo, por que o duelo acontece. Né? Não é o ato de duelar, mas é o que motiva, qual é o componente fortemente emocional que leva os homens, arquetipicamente, desde os primórdios, a duelarem. O que a gente precisa mudar em nós de valor, de essência, que vai nos levar a ter condutas fraternas e não condutas opostas, de litigância, de duelo. Né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, onde a gente está estudando, ele diz assim, lá, Bispo de Argel, é o item 11, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai dizer assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Então vamos imaginar que a gente começou uma viagem. O nosso ponto de partida não é aqui no berço, nem é no túmulo. Essa viagem é a viagem do espírito imortal, que nós começamos lá atrás. Então nós começamos essa viagem, nós sabemos que o caminho é longo e que nós devemos caminhar. E aí a gente vai encontrar asperezas, dificuldades, locais de difícil acesso, nós vamos nos perturbar com o caminho, né? Muitas vezes, outras vezes nós vamos repousar no caminho, na paisagem, vamos nos alegrar por estarmos ali. Mas mesmo nos momentos melhores, quando a paisagem for sensacional, isso não vai nos deter, nós vamos continuar a caminhar. E também quando nós estivermos nas asperezas, nas escaladas, nos caminhos tortuosos, também isso não irá nos deter. Continuaremos a caminhar. Por quê? Porque sabemos que temos um ponto para chegar, um ponto reto. Então, essa é a primeira ideia do primeiro parágrafo do item 11, que traz o subtítulo O Duelo. É isso aí, a gente não vai ler todos os outros itens pensando nessa viagem. É muito importante. E aí ele continua falando, o Bispo de Argel, que expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. Então, ele vai falando das asperezas da vida, e uma das asperezas da vida é a injúria. E injúria, né, definição clássica, é aquela ofensa
indevida, ilegítima, né? Aparentemente, porque espíritos imortais que somos, a gente sabe que não tem esse negócio de não era para mim, né? Foi mal aqui. Não. Claro que a gente vai sempre aprender com alguma coisa, seja essa ofensa merecida ou imerecida ou uma injúria. Na verdade, isso é uma provação da vida. E aí, a última frase desse item 11 eu achei muito legal, que ele diz assim: se não fosseis iludidos por vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula. O quê? O que seria ridículo? Recuar diante das provações da vida. Isso porque aí a gente chega no ponto fortemente emocional. O que é? O desejo de vingança. Então, é esse o ponto que nós devemos eliminar. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Temos que olhar para o desejo de vingança. E o desejo de vingança, cuidado, porque ele vem camuflado, né? Ele vem disfarçado do... ai, Deus vai castigar porque fulano fez isso e aquilo, vai se acertar lá com Deus. Isso é um desejo de vingança, né? A gente está transferindo para Deus a responsabilidade de cobrar. O que a gente hoje não tem coragem, não quer cobrar, ou está até melhorzinho um pouquinho, né? Já não vai lá esbufetear a cara do amiguinho, né? Vai, ou do inimiguinho, né? Vamos dizer assim. Vai deixar para Deus, né? Fazer esse negócio todo. E a vida é tão caprichosa que muitas vezes esses nossos aparentes inimigos que reencarnam conosco, né? No grupo familiar ou muito próximos, né? Eles passam por dificuldades e muitas vezes eu acho que essa é a maior prova de que nós estamos melhorando, estamos no caminho. Quando a gente encontra esses desafetos sofrendo, a gente fica triste. Tem compaixão deles, fica pensando, eu até pensei mal lá atrás dessa pessoa, mas eu não queria que ela passasse por isso, né? Ou por outras vezes pode acontecer conosco mesmos, né? Uma doença, uma fragilidade, um momento profissional difícil, aí vem aquela pessoa, né? O nosso duelo lá de trás, eu ia falar duelador, mas eu nunca vi essa palavra, então eu não vou arriscar, não. Mas esse, né, que foi lá, aquele querelante nosso, conosco na outra vida, vem nos ajudar. Aí a gente fica até constrangido, né, meio assim, se sentindo pequeno, né? Mas essa também é uma prova para nós aprendermos a olhar o outro de outra forma, num outro ângulo, né? Que é aquele que teve a atitude de dar a mão, de nos socorrer, de nos acolher. Então saibamos estender a mão e saibamos também receber o carinho, acolhido, o socorro desse espírito que conosco lá atrás compôs um cenário diferente do momento atual. Outra mensagem importante do capítulo 12 vem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, lá no item 12, capítulo 12, item 12, diz assim: amigo, né? Aquela tentativa de te sacudir, de pegar assim pelos ombros, amigo, escuta essa, amigo. Lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje com o perdão, que ele já dá a dica. Quando vierem te provocar, você já sabe. Quando alguém vier com ódio contra você, não fala nada, não pondera nada, responde com um sorriso. Não é o sorriso do deboche, que aí a gente sabe que a vingança tem vários disfarces, né? Às vezes a gente se vinga num olhar, num sorriso, né? Num gesto. Então, a gente também tem que se preparar para isso. É muito difícil no duelo, no conflito, nós conseguirmos ter essa grandeza de alma. Por isso a gente tem que pensar na nossa viagem de espírito, que tem um ponto certo para chegar e não vamos nos preocupar com as dificuldades. Essa atitude do sorriso
não soe como ironia, como um deboche, como uma provocação piorando a situação. Então essa tem que ser uma atitude interior, essa tem que ser uma atitude da alma da gente. E aí eu fui pensando que nada melhor do que as dicas de Joana de Ângeles, quando ela vai falando sobre o amor, sobre a grandeza do amor. E essa parte está lá no Homem Integral. Como é que nós vamos amar os inimigos? Como é que isso vai acontecer na nossa vida, né? E aí ela vai justamente para a gente amar, para a gente não dar aquele sorrisinho irônico, né? Daqui a pouco a gente volta lá no Santo Agostinho, agora a gente vai dar uma interrompida no Evangelho, nós vamos chegar agora no Homem Integral. E aí ela vai falando lá sobre os relacionamentos perturbadores. Isso vem depois do capítulo que ela fala sobre maturidade emocional, agora ela está falando sobre os relacionamentos perturbadores. E ela começa dizendo que os indivíduos que têm um temperamento neurótico são incapazes de manter um relacionamento estável. Eu fico pensando, poxa, se a gente consegue chamar alguém para briga, para contenda, né? Se a gente faz disputas dentro da nossa casa entre casais, disputas de poder, isso a gente pode chamar de duelo, sim. E ela caracteriza essas pessoas como pessoas de relacionamento neurótico. E é interessante que ela dá uma definição do que vem a ser isso, essas pessoas com esses relacionamentos. Ela diz que são pessoas que, pela própria constituição psicológica, são portadores de afetividade obsessiva. Porque são inseguros. O que seria afetividade obsessiva? Ela vai dizer, são desconfiados e ciumentos, por consequência depressivos ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Opa, lembra daquela história do duelo que era fundamentado em reações fortemente emocionais? Essas irrupções de agressividade são aquelas ações fortemente emocionais, a vingança, o desejo de vingança, né? Aquela pessoa que se consome, né, nesse projeto de litigar contra o outro, muitas vezes por anos. Há pessoas que litigam até judicialmente, saem de uma briga, arruma outra, aí vai a juizado especial, é briga com o vizinho, é briga com não sei quem, é juizado criminal, é uma confusão a vida, porque são irrupções de agressividade, são personalidades neuróticas. Aí a gente vai dizer, quem são essas pessoas? Ah, não sou eu, sim, sou eu também. Temos todos nós essas características, sim. Cada um está ali numa faixa de controle, né? Existem aqueles mais descontrolados, tudo é um problema. Existem aqueles que enxergam um problema, sofrem com um problema, mas já conseguem pensar qual é a minha parte neste problema, né? Onde está o meu conflito aqui. Tem aqueles que não conseguem enxergar o seu papel nesse conflito, diz o conflito é do outro, não é meu. Então, existem vários ângulos que nós precisamos pensar. Por ora, eu penso que onde eu estou sendo desconfiada, ciumenta, insegura, porque isso é o gatilho do desejo de vingança. Ela vai trazer para a gente também aquela fala que a gente diz assim, esse aqui é meu amigo, é minha esposa, é meu filho, é meu companheiro, esse aqui é o meu dinheiro. São pessoas que mostram que a posse está sempre presente, né, na vida delas. E isso é um movimento egocêntrico e nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque ela vai dizer para a gente com toda a propriedade que o amor, e aí é esse amor que ama os inimigos, tá? O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. E isso vai dar para esse espírito uma usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. Poxa, olha aí. Qual é a definição do duelo?
aquelas brigas, aquelas disputas, aquelas rinhas de conteúdo fortemente emocional. Quer dizer, esse equipamento emocional não está harmônico, porque não há a presença do amor ali. Mas que amor é esse? O amor sexual? É o amor de irmãos? É o amor da terra? É o amor pelo dinheiro? É o meu filho? É o meu trabalho? É minha esposa? É minha propriedade? Não. É um amor muito diferente, é um amor que é uma conquista do espírito maduro, daquele encarnado que vislumbra que você está só fazendo uma viagem. E essa viagem não começou no berço nem vai acabar no túmulo. Essa viagem é a conquista do espírito, a conquista da autoconsciência, é o autodescobrimento. E quando a gente percebe essa estrada que nós deveremos percorrê-la retamente, a gente já vai sentindo também a presença do amor, porque a gente vai ganhando maturidade. Vamos psicologicamente estar equilibrados, então as asperezas não vão nos perturbar. Não é que elas não vão acontecer, elas acontecerão, claro. Saúde, doença, alegria e tristeza são fatos da vida. Espíritos de vários níveis de consciência, fatos da vida. Mas se estivermos psicologicamente equilibrados, esse amor será para nós, esse amor maduro, uma usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. Não vai ter aquela irrupção de agressividade, aquele desejo de vingança. Isso não vai aparecer em nós. Então lá o sorriso do Santo Agostinho, quando ele sugere, vai ser um sorriso muito tranquilo, muito em paz. Amor é autodoação. Precisamos pensar sobre o verdadeiro sentido do amor, esse amor maduro, porque aí a gente vai entender por que precisa amar o inimigo. Que amor é esse que nós vamos dar para o inimigo? Porque eu não posso dizer, meu inimigo lindo, vem, fica comigo, me ensina. Não, Deus me livre. Mas que amor é esse que eu vou amar o inimigo? Então precisamos entender que inimigo é esse e que amor é esse. O amor a gente já sabe, é um amor maduro, é um amor diferente desse que estão vendendo aí pra gente, E quando é que a gente vai conseguir ter esse amor, sentir esse amor, ou pelo menos começar a senti-lo? Ela diz pra gente, Joana diz que o homem deve comprometer-se. Então, é um processo, não é uma coisa rápida. Eu não abri uma caixa e descobri, não li um livro e entendi. É compromisso para entender através de um processo. Comprometer-se ao ato de autodescobrimento para ser feliz. Isso dá um trabalho, tá? Ela diz pra gente, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação. Vejam, se nós somos capazes de começar a nos entender nossos conflitos, nossas falhas, nossos erros, nossas dificuldades, avaliar com honestidade cada meandro da nossa alma, cada uma a seu tempo, porque a gente não vai conseguir dar conta de fazer isso tudo de uma vez só, numa encarnação só, mas precisamos nos comprometer com esse autodescobrimento. E se nós conseguirmos fazer isso sem autopunição, mas com responsabilidade, claro, no compromisso de reparar o nosso dano, de corrigir o nosso caminho, sem autojulgamento e sem autocondenação, vai ser sensacional, porque quando nós formos nos relacionar com outro que nós, entre aspas, chamamos de inimigo, a gente vai entender que aquele outro carrega a mesma coisa que a gente carrega e que nós já vimos, e que nós não nos autopunimos, não nos autojulgamos, não nos autocondenamos, que nós simplesmente agimos em prol da reparação com a responsabilidade que vai estar presente, porque é amor, madureza, autodescobrimento, tudo isso está linkado à responsabilidade pelo caminho para chegar lá no destino. É claro que a gente nunca vai ter desejo de vingança num contexto desse. Não se sentir feliz ou desventurado, porém empenhar-se em
por atenuar as manifestações primitivas de agressividade e posse. Então, quando nós tivermos essas manifestações primitivas de agressividade ou de posse, vamos logo ficar de olho, porque esse é o gatilho lá do desejo de vingança. E aí vai chegar onde? Nesses duelos, os duelos lá do passado e os duelos da sociedade moderna. Uma sociedade polarizada, uma coletividade que uma quer, né, o fulano, outra quer o beltrano, e um é isso, outro é aquilo. Numa briga, quando todos deveriam querer o bem comum. Essa é a discussão. Né? O duelo é uma forma de separação. A gente mata o outro, a gente aniquila o outro. A gente deixa de falar com o outro. Não gostei do outro, nunca mais vou ligar, não quero nem passar na frente. Nem me fala o nome dessa pessoa. Isso é um duelo, né? Uma forma de morte. Graças a Deus a gente não está indo lá e executando o outro, né? Felizmente, melhoramos, ok, mas ainda tem um caminho grande pela frente. Porque a solução não é a ruptura, nós precisamos entender por que aquele relacionamento nos desperta tanta agressividade. Algum conflito nós precisamos resolver em nós para que aquela situação se modifique. Né? É o reconciliar-vos enquanto estáis a caminho. Então, Santo Agostinho recomenda que a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Então, lembrando que o sorriso tem que ser aquele sorriso de quem se modificou, né? Depois, lá no item 13, e aí essa mensagem é assinada por um espírito protetor, ele diz que aquele que tem desejo de vingança, falta a ele fé na justiça de Deus. E por isso ele age com um estúpido amor próprio, com tola vaidade, com um louco orgulho. E ele pergunta para a gente, eu achei essa pergunta tão importante, emblemática: quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade? Quando é que o estúpido amor próprio, a vaidade, o orgulho será substituída pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade? É isso que nós precisamos pensar. Francisco Xavier, no item 14, diz assim: vingança, triste satisfação, dá lugar já nesta vida a causticantes remorsos. Quando a caridade regular a conduta dos homens, esses homens somente se conduzirão pela máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Agostinho, não é Santo Agostinho, é outro espírito, né? Santo Agostinho era lá do item 12. Esse é o item 15. Ele diz que o duelo desaparecerá pelo efeito de uma melhor compreensão do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Olha a viagem lá que Santo Agostinho propôs. A gente tem cada vez que colocar os nossos olhos mais lá na nossa viagem, no ponto que nós desejamos chegar, e não no desconforto do momento atual. Porque aí a gente vai alargar a nossa visão e a gente vai entender que honra é essa. A honra de um ego, de uma individualidade, de um momento passageiro na nossa vida de espíritos. É essa honra que nós estamos comprometendo encarnações pelo ódio, pela agressividade, comprometendo, e muitas vezes a gente nem manifesta esse ódio para o outro, mas fica ali guardadinho com a gente vai desenvolvendo o quê? Doenças, comprometendo o nosso tempo de trabalho para o bem, de trabalho de autoconhecimento, a nossa alegria de viver, o nosso sentido existencial e abreviando a nossa encarnação. Isso por causa de uma interpretação equivocada sobre o que vem a ser honra. E por fim, Kardec, lá no item 16, ele diz que o Espiritismo apagará esses últimos vestígios de barbárie
incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. E aqui fecha essa ideia de que o duelo, sim, ainda repercute na nossa sociedade atual, né? Ainda nos polarizamos em contendas com o outro, seja na política, seja no esporte, seja dentro dos nossos lares. Ainda vivemos em duelo, porque ainda está presente em nós o desejo de vingança, porque ainda somos personalidades atormentadas, neuróticas, inseguras, ciumentas, né? Então a fala de Joana, ela vem completar todo esse arcabouço, né, que lhe diz vestígios, arquétipos, marcas. Eu trouxe para finalizarmos esse bate-papo alguns trechos do livro O Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, né, falando do mundo atual, dos nossos problemas perturbadores de relacionamento do mundo atual. Ela diz o seguinte, que as cruzes mudaram de forma e as suas traves são invisíveis. A fogueira é interior e o circo aumentou as dimensões, alcançando todo o planeta. Então ela está aqui fazendo aquela comparação entre na época dos mártires, né, após Jesus. Ela cita inclusive um deles, Inácio de Antioquia, e ela fala que, olha, ainda estamos vivendo esse momento de perseguições, só que as traves são hoje invisíveis, a fogueira é interior, nós vamos descobrir em nós os descaminhos. E o circo aumentou as dimensões, alcançando todo o planeta. Vivemos tempos bastante emblemáticos. E ela coloca que fidelidade a Jesus torna-se autoimolação, com o sacrifício da renúncia. Essa autoimolação é aquela nossa obrigação de sermos melhores. Não é imolar ou agredir o outro, não, mas é imolação no sentido de submeter um constrangimento, uma restrição a nós mesmos. A que parte de nós? Exatamente a essa parte do estúpido orgulho, do estúpido amor próprio, do orgulho, da tola vaidade. Essa parte, amor próprio, orgulho e vaidade, essa parte tem que ser autoimolada. Precisamos renunciar a um comportamento egocêntrico, onde nosso desejo tem que ser atendido, incluído aí o desejo de vingança, para nos tornarmos fiéis a Jesus. Vive-se a hora da grande transição, e as sombras que se adensam, logo mais, serão diluídas pelo sol do novo tempo. De fato, nós estamos num momento em que muitas vezes não sabemos para onde ir. Qual é o comportamento correto? O que está certo, o que está errado? Porque as sombras se adensam. Mas já o sol do novo tempo vai diluir essas sombras e nós, firmes, certos no caminho, vamos conseguir superar esse momento. E ela faz um convite implícito aí na introdução desse livro. Ela diz que o trigal estua na gleba terrestre, então é como se toda a terra fosse um trigal. Mas o trigo, ele vem junto com o joio ou com escauracho, que é um tipo de planta que mata o trigo, né? E ela diz que atualmente na gleba terrestre é pouco o trigo de Deus. E o convite implícito desse livro, dessa introdução, vem muito a calhar com o amai aos vossos inimigos. Precisamos cada um de nós nos esforçarmos, sinceramente, para sermos um pouquinho desse trigo de Deus. Se nós não conseguirmos em algum momento estarmos mais na condição de trigo de Deus e percebemos que nós estamos mais na condição do joio, que se mistura com o trigo, mas que não serve para fazer o pão, ele é improdutivo, ou se nós percebemos que nós somos mais o escauracho, que é aquele que
asfixia que mata o trigo, precisamos sair dessa posição, respirar, nos autoconhecer, buscar usar essa agressividade para o bem, com o trabalho, ocupando as nossas mãos e as nossas cabeças, enquanto esse sentimento emocional forte, desequilibrado, se acalma em nós, sem punição, sem julgamento, mas com ação e com responsabilidade. Jesus, o nosso Mestre, possa estar conosco no dia de hoje e que possamos assumir essa posição de trigos de Deus. Que os nossos mentores nos auxiliem a sermos o melhor sucedidos nessa proposta que pudermos ser, mas sigamos em frente, no caminho reto, nessa grande viagem que não começou no berço nem vai terminar no túmulo. Um beijo carinhoso para vocês.